Olá, queridos amigos, uma boa noite para todos aqueles que estão assistindo agora, aqueles que vão ver depois o nosso estudo. E é uma grande alegria nós podermos estar aqui dando continuidade a esse tema tão importante, como sempre, né, do livro Leon Denis. Mas antes de nós darmos continuidade, né, ao nosso estudo hoje, nós vamos preparar os nossos corações, né? E hoje nós preparamos uma página que acho que fala bem em relação, né, bem pertinente ao assunto que nós estamos vendo. Então, o tema é Futuro e Nós. É do livro Algo Mais, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel vem dizendo assim para nós: cada noite, habitualmente, agradeces a Deus por mais um dia e quase sempre reflete no amanhã. De quais ingredientes se nos formará o futuro? Embora em muitas ocasiões os homens o procurem, no lado externo da existência, a resposta está sempre em nós mesmos. À medida que se nos amplia a maturidade interior, reconhecemos que a evolução é um caminho em formação para o alto, em nós, reportando ao progresso do espírito. Diariamente edificamos, e edificamos em nós e por fora de nós, a cooperação que nos cabe no engrandecimento da vida. Em vista disso, se nos propomos a encontrar o amanhã melhor, cogitemos disso hoje. Comecemos avaliando a importância de compreender e servir. Esqueçamos ressentimentos e sombras, lembrando-nos de que a prática do amor é trabalho para todos os dias. Não reclamemos dos outros aquilo que possamos fazer por nós mesmos. Entendamos que os nossos problemas não são maiores do que muitas das dificuldades que afligem nossos semelhantes. Melhoremos a nós próprios, a fim de que a nossa experiência se eleve. Vejamos em cada criatura um mundo à parte e, por isso mesmo, aceitemos os nossos companheiros de caminho, tais quais são, sem exigir-lhes demonstrações de santidade ou grandeza. Busquemos o trabalho constante no bem de todos, por ação capaz de impulsionar-nos para diante, livrando-nos de fixações pessoais em grades de sombra. E atentos ao valor do tempo, avancemos, sem nos marginalizarmos nas perturbações das horas vazias. O nosso futuro está sendo articulado nesse instante por nós mesmos. Façamos agora o melhor ao nosso alcance, porque o amanhã, para nós, será sempre o nosso hoje, passado a limpo. Então, Emmanuel vem justamente falar, né, sobre todas essas construções que a gente faz na vida além túmulo e que começa aqui, né? Então, vamos orar, vamos agradecer a Jesus por podermos estar estudando um pouco mais, podermos estar sendo aqueles intermediários, onde poderemos estar levando o conhecimento, a ajuda, o bom ânimo, através das palavras que os nossos benfeitores nos enviam através dessas obras maravilhosas que lemos e estudamos. Sê conosco, Jesus, abençoando a todos os companheiros que adentrarem o nosso estudo, ou aqueles que vão ver depois, que vão assistir logo mais, que possam sentir essa paz que tu envolves a cada um de nós. Abençoa os nossos lares e abençoa cada um companheiro que aqui está, presente no chat, presente aqui nos bastidores. Então, Senhor, que possamos ser envolvidos
pela sua luz e, desde já, estarmos em tarefa. Que assim possa ser, graças a Deus. Bem, queridos amigos, nós temos aqui nos bastidores a nossa querida Érica, que está aqui na vibração conosco, o nosso Lúcio Flávio, né? E estão aqui a hora que desejarem participar do nosso estudo, né? O estudo é interativo, esperando que vocês também possam interagir conosco. Nós temos aqui no nosso chat a Érica Leal, né, que está aqui também nos bastidores, quem mais? A Lina Calil, a Claire Benites, e quem mais chegar? Lúcia Cerqueira, também que está sempre conosco. E vamos nós, então, dando continuidade, então, no nosso estudo de hoje, né? Que nós vamos começar a partir do slide 28, que foi até onde o nosso companheiro Tiago, né, fez a sua explanação a respeito desses slides até, desse mesmo capítulo, né, até o 27. E nós vamos dar, então, continuidade, porque Leon Denis está aqui nos falando, né, dessas construções, né, que nós vamos encontrar lá na vida maior, na vida espiritual, quando nós estivermos desencarnados, né? Então, ele diz o seguinte, ele fala que toda alma, né, encontra, aliás, nós não falamos, o capítulo é o capítulo 11, né, que é a vida além da... Peraí, deixa eu ver aqui direitinho. A vida no além, não é isso? Então, hoje é a parte 5. Então, ele vai continuar aqui nos dizendo, olha, toda alma encontra o ambiente que seus desejos reclamam. Viverá nos mundos sonhados, unida aos seres a quem se afeiçoa. Aí encontrará também os arrependimentos, os sofrimentos morais, não é? E que ela mesma gerou, né? Que gerou no seu passado. Então, a gente vê aí que Leon Denis está nos levando a refletir, né, que nós estamos sempre construindo, né, enquanto encarnados aqui, e Emmanuel falou bem isso na lição, né, que nós lemos, nós estamos construindo, nós estamos, cada dia, construindo o nosso futuro. O nosso futuro é construído hoje, através das nossas ações, boas ou más. E ele diz, né, que nós também encontraremos os arrependimentos, os sofrimentos morais que seu passado gerou. Então, isso vai ser sempre proporcional ao grau evolutivo de cada espírito, de acordo com a sua elevação moral, da maneira que ele viveu quando encarnado, né? Da sua capacidade de sentir, de perceber a vida. E nós, na verdade, a cada atitude nossa, a cada ação nossa, nós estamos construindo, né, essas paisagens mentais, digamos assim, que nós vamos nos deparar no futuro. Então, nós somos sempre atraídos por aquilo que nós temos afinidades, os nossos pendores, os nossos gostos, né, por determinada coisa ou determinado assunto, ou determinada... de diversas maneiras nós podemos expressar esses gostos e preferências, né? Aquilo que nós gostamos de ler, aquilo que nós gostamos de expressar, aquilo que nós gostamos de ouvir, enfim. Aqui mesmo na Terra, nós nos agrupamos de acordo com o que nós apreciamos. Por exemplo, estamos reunidos aqui nesse estudo porque nós gostamos de estudar Leon Denis. Nós estamos afinizados com os estudos do nosso canal. Então, é uma preferência, né? E a gente sabe que muitos vão ser atraídos pela música que gosta,
pelas obras literárias, pelas obras artísticas, né? Uns gostam de museus, outros gostam de artes de todos os tipos, são ecléticos, enfim. Cada espírito tem a sua preferência, mas nós vamos nos agrupar, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, por essas preferências. E é claro que os espíritos que estão em nível mais inferior na sua evolução, para muitas dessas belezas que a gente pode achar, né? Por exemplo, as músicas clássicas, os museus, muitas pessoas não gostam. Isso não quer dizer que sejam de nível inferior, são questão de preferências. E muitas pessoas não se identificam com esse tipo de cultura. Na vida espiritual também. Algumas se agrupam de acordo com os seus interesses. Isso quer dizer que, quando nós estamos encarnados, aqui no mundo físico, as nossas afinidades vão gerar em torno dessas experiências. Esses desejos, né, serão buscados, como Leon Denis fala, no mundo espiritual, da mesma maneira que nós buscamos também, e a primeira pergunta de todos nós, quando falamos sobre esses temas, esses assuntos, é se nós vamos encontrar com os nossos entes queridos no mundo espiritual, né? Então, nós sempre estamos buscando essas situações que nos dizem algo à nossa alma. Mas Leon Denis lembra que ali também nos depararemos com o quê? Com arrependimento, né? Dependendo da nossa capacidade de entender, né, esse momento, nós podemos nos arrepender, por exemplo, das coisas que nós não fizemos, das coisas que tivemos tempo e não fizemos, poderíamos ter feito mais, né? Como também os sofrimentos morais que nós podemos nos deparar, né, diante daquela dor na nossa consciência que foi gerado para nós mesmos esses males ou para outros, né? No sentido das nossas atitudes em relação ao passado. Então, nós vamos encontrar em relação a isso, lá no finalzinho da questão 257 do Livro dos Espíritos, Kardec vem dizendo o seguinte, ele diz que, ora, notamos sempre que os sofrimentos guardam relação com o proceder que esses espíritos tiveram e cujas consequências experimentam, que a outra vida é fonte de inefável ventura para aqueles que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que aqueles que sofrem só de si mesmos devem se queixar, quer neste mundo ou no mundo espiritual. Então, nós vemos aí, né, que, conforme a lição que nós escolhemos para a nossa sensibilização, né, preparando os nossos corações, também falava disso, né? Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós estamos vivenciando como experiências na nossa vida, está sendo somatizado às nossas memórias espirituais que estão registradas aonde? No nosso perispírito. E Kardec vem dizendo isso na questão 257, aonde ele vai estudar sobre as percepções, aliás, é os espíritos que estão dizendo, né, na resposta da questão 257. Por sinal, é uma das maiores, ou a maior resposta do Livro dos Espíritos, que ele vem falando ali das percepções, né, das sensações. Então, aquilo que é valioso para nós, que está no nosso pensamento, está aí a nossa atenção, o nosso desejo, né? Ou seja, nós buscamos sempre aquilo que nós valorizamos, estejamos encarnados ou não. Aliás, Jesus já falava isso, né? Que o nosso coração, nosso tesouro está onde o nosso coração, né? Então, se o nosso coração está nas coisas boas,
estar ali o nosso pensamento. Então, em relação a isso, Emmanuel também, nesse livrinho, Pensamento e Vida, né, que nós também anotamos aqui para estarmos nos referindo, ele vai falar isso lá na lição, quando ele estuda sobre o dever. Né? Ele diz, aliás, no prefácio, eu anotei aqui no prefácio. Então, ele diz assim, o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita do Pai Criador, né, que constitui esse pensamento universal. Então, nós estamos criando, por isso que Emmanuel disse na lição, né, estamos edificando a cada dia, a alma está edificando a cada momento o nosso amanhã. Então, é isso que nós podemos estar colhendo aí do que Leon Denis está dizendo, né? Ao adentrar o mundo invisível, as nossas percepções e as nossas sensações se ampliam, né? Então o espírito pode perceber melhor, daí ele se arrepender, daí ele sofrer, porque a consciência expande, né? Ela se expande e mostra ali, tira o véu, né, daquela situação no momento, na nossa visão espiritual, né, se amplia diante dessa possibilidade de nós vislumbrarmos as condições passadas, né, as condições vivenciadas na nossa caminhada. Então, continuando aqui. As nossas concepções, que ele está falando, concepções é crenças e valores, né? Os nossos sonhos, que são os nossos desejos, nos acompanham em toda parte. No impulso de seus pensamentos, diz Leon Denis, e no ardor de sua fé, os adeptos de cada religião criam imagens em que acreditam, reconhecer os paraísos entrevistos. Então, os nossos valores, as nossas crenças, as nossas convicções têm muita importância nesse momento. Aliás, no Céu e Inferno é dito lá, né, que cada um cria o seu céu ou o seu inferno, né, da maneira que plasma, da maneira que pensa, da maneira que edifica a sua vida, da maneira que atua no dia a dia, como Emmanuel nos disse, no hoje. Né? Então, nós estamos criando os nossos valores, né? Construindo esses valores que vão se transformar em matéria mental. Né? Isso, ele fala aqui, os adeptos de cada religião criam imagens em que acreditam reconhecer os paraísos entrevistos. Então, a gente sabe, por exemplo, que há aqueles adeptos daquelas religiões que criam um céu ou um inferno, colocando o céu destinado aos bons, né? O inferno destinado aos maus. Então, para muitos, a morte passa a ser um verdadeiro tormento por causa desses valores, né? Dessas crenças que foram absorvidas por nós ao longo dos séculos. Por quantos séculos nós nos mantivemos com essas ideias, com essas imagens, né? Mas é só nós pensarmos o seguinte, que Deus é amor, Deus é justo, misericordioso e bom. Então, já imaginou um pai, né, criar um lugar para o sofrimento de um filho e um lugar para o prazer de outro? Isso, se tratando de Deus, não poderíamos entender isso hoje, né? Então, a gente sabe que esses valores são criados por essas crenças que nós mantivemos no nosso inconsciente e que ainda perturbam muitos. Antigamente tinham as ofertas, né,
E muitos até mesmo compravam seus lugares no reino dos céus para serem usufruídos após a morte, né? Eram comprados esses locais. Mas Jesus veio nos dizer que esse reino dos céus, ele é criado aonde? No nosso coração, através das nossas atitudes, né? Então, a gente se liberta dessas crenças e desses valores que por muito tempo nos escravizou, né? A mente. E é por isso tanto sofrimento, tanto pavor da morte ao longo dos séculos. Tudo bem aí, né? Então vamos para o próximo. Ele diz então: aprendem, né, esses que creem assim ao longo do tempo, né? Acho que eu não li todo não, né? Não li todo não, tem um pedacinho aqui que está faltando. Depois, pouco a pouco, esses que creem dessa forma, né, se apercebem, né, apercebem-se de que essas criações são artificiais, puramente aparentes e comparáveis a vastos panoramas pintados em telas ou em imensos afrescos. A gente sabe que o inferno foi pintado, né, por numa tela aí de grande, todos, né, no mundo inteiro conhecem, que é o inferno de Dante, né, Dante Alighieri, trazendo aquelas imagens, né, tal qual foi criado por essas crenças e valores das religiões, né? Mas nós sabemos também que no mundo espiritual existem as regiões trevosas, onde essas imagens são plasmadas ali pelos espíritos que habitam essa região, né? E como é que acontece? Através dessa tela mental, dessas criações mentais que o próprio espírito cria a partir das suas crenças e dos seus valores. E a gente vai ver isso mais à frente. Então, ele diz: aprendem, então, com o tempo, né, a desligar-se delas e aspiram às realidades mais altas e mais sensíveis. É a questão que Emmanuel estava dizendo, né, que ele disse aqui, olha, voltando ao livro Algo Mais, né, ele diz: à medida que se nos amplia a maturidade interior, reconhecemos que a evolução é um caminho em formação para o alto e em nos reportarmos ao progresso do espírito. Então, o que é que nós vamos ver? À medida que o espírito vai evoluindo, vai entendendo, vai se aquecendo, né, aos entendimentos que ele também tem no mundo espiritual, né, ele vai mudando a sua forma de entender o mundo invisível. E ele continua assim, sob a nossa forma atual e no estreito limite de nossas faculdades, não poderíamos compreender as alegrias e os arrebatamentos reservados aos espíritos superiores, tampouco as angústias profundas sentidas pelas almas delicadas que chegam aos confins da perfeição. Com certeza nós não podemos entender, né? Nós nós somos, com a nossa imperfeição, nós somos espíritos imperfeitos, habitamos um mundo de provas e expiações. Portanto, como o espírito não retrograda, nós nunca estivemos nesses mundos felizes, né? Onde os espíritos superiores vivem. Então, nós não poderíamos compreender essas alegrias que existem nesses mundos, a não ser o que os próprios espíritos vêm nos falando. Mas a gente tem simplesmente uma noção, né? E tão pouco as angústias que ele fala, tão pouco as angústias profundas sentidas pelas almas delicadas que chegaram aos confins da perfeição. Então, a gente não tem essa condição, né? E a gente sabe, né, uma coisa nós precisamos entender, que no mundo espiritual, André Luiz nos dá vários exemplos disso em diversas obras, né? Que o nosso livre-arbítrio jamais é desrespeitado, jamais é violentado, né? Então,
as nossas crenças, os nossos valores no mundo espiritual, elas são respeitadas até o momento em que nós vamos ter condições de entender de outra maneira, jamais são violentados. Então, os nossos sonhos, né, as nossas concepções são permitidos pelos espíritos que mantenham essa forma de pensar até que nós compreendemos a nossa realidade. E isso é muito bonito, né? Essa compaixão que os espíritos têm para conosco, para com todos os espíritos que adentram, né, o mundo espiritual, porque ainda não tem essa condição de perceber. E, às vezes, a gente vê isso nas próprias reuniões mediúnicas, né? Aqueles espíritos que estão ali dando seu depoimento, mas eles não sabem que desencarnaram, né? Então, a nossa orientação também sempre é no sentido de não violentar, né? Nós jamais podemos dizer, você já morreu, você está desencarnado, só quando ele aquece a ideia, quando ele começa a entender. E aí, realmente, às vezes, é preciso ser trazido mesmo nas reuniões mediúnicas para esse choque anímico, porque eles ainda precisam de ouvir a nossa voz, de sentir, através da matéria, do ectoplasma que nós doamos, né? Sentir dessa forma. Então, aos poucos, eles vão entendendo a nova situação. Mesmo aqueles espíritos mais empedernidos, né, que cometeram atos graves, eles são respeitados, né? Tem um trechinho que nós tiramos aqui do livro E a Vida Continua, né? Ele fala, é o irmão Cláudio que está dando uma orientação à Evelina, né? E muito bonita, porque ela era muito católica, e ela guardava aqueles valores, quando ela teve muita dificuldade no mundo espiritual para entender toda aquela situação que ela estava vivenciando, né? Então, ele, muito cuidadoso, muito amoroso, ele começa a trabalhar com ela, né? A elucidar aos poucos, né? Fazendo ela pensar, refletir, para ela entender que ela estava em outra realidade. Então, no capítulo 9, ele diz assim para ela: depois da morte, somos o que fizemos de nós, na realidade interna, quer dizer, dentro de nós, que nós construímos dentro de nós, e colocamos-nos em lugar compatível com as possibilidades de recuperação ou com as oportunidades de serviço que venhamos a demonstrar. Isso não é maravilhoso? Então, nós vamos para aqueles locais, né? Somos socorridos, despertamos naqueles locais, né? Está dizendo aqui, colocamos-nos em lugar compatível com as possibilidades de recuperação ou com as oportunidades de serviço que nós vamos ali demonstrar, né? Que vão nos oferecer. Então, isso é muito maravilhoso, né? Nós termos essa atenção, né, dos amigos espirituais. E continuando aqui, né? Ele fala, então, que a beleza está em toda parte. Apenas seus aspectos variam ao infinito, segundo o grau de evolução e de depuração dos seres. Olha o que ele está dizendo aqui. A gente sabe que a beleza, cada um vai enxergar, né, de uma forma. Então, quanto mais sensível nós somos, quanto mais percebemos com a nossa evolução adquirida ao longo das experiências, né, nós vamos conseguindo vislumbrar a beleza de acordo com essa bagagem espiritual que nós trazemos em nós, né? E isso é muito interessante, porque mesmo aqui encarnados, né, cada um valoriza as belezas da forma que vislumbram, da forma que entende, de acordo com a sensibilidade, de acordo com a evolução, porque muitos ainda são desatentos nesse quesito, né?
E no mundo espiritual, a beleza está presente, a gente vê os relatos, né, dos próprios espíritos dizendo que as flores têm um colorido mais firme, né? E o verde é mais verde, né? As flores são nitidamente coloridas. Imagina que aqui nós já vemos essa beleza, imagina, né? Com os olhos do espírito, como nós vamos vislumbrar. Então, essa beleza ela está em toda parte. Quanto mais sensível o espírito, mais ele vai penetrar nesses meandros. E quanto mais materializado, menor sensibilidade para as coisas que exigem, né, uma sensibilidade mais profunda, né? Por exemplo, nós sabemos que no mundo espiritual as criações mentais dos espíritos que ali habitam dependem muito do grau evolutivo, né? De que maneira esses espíritos chegaram ali, né? Como eles estão. Dona Ivone relata, por exemplo, lá no livro Memórias de um Suicida, né? Que aquelas regiões são muito lúgubres, né? Trazem uma tristeza naquelas paisagens, que são paisagens escuras, porque na maioria dos locais o sol não aparece. Isso me sensibilizou muito quando eu tomei conhecimento disso, né, participando de um estudo do livro Memórias de um Suicida, né? Então, eu fiquei muito sensibilizada com isso. Vocês já imaginaram um lugar? Eu já vou ver o que vocês estão colocando aí, que tem bastante colocação. Muito bom. Vocês já imaginaram um lugar que não tem sol? Quando nós estamos no tempo nublado, né, a gente vê, às vezes, 4 horas da tarde, parece que já é 6. Então, já pensou o dia, né, todo nessas regiões? Então, esses espíritos que estão ali, envolvidos na tristeza, na melancolia, arrependidos do que causaram a eles mesmos, então, eles vão plasmando essas matérias mentais, né? E vão formando ali em volta toda essa psicosfera. E sem eles saberem, eles vão emitindo, né, essas vibrações, porque são frutos do estado de alma que eles se encontram. E o exemplo disso mais próximo de nós é quando André Luiz descreve lá no capítulo, acho que capítulo 11 do Nosso Lar, o umbral, né? Que não é uma região circunscrita. Deus não criou aquele umbral. Ele é criado pelas formas de pensamento que são plasmadas de cada um que estão ali. Por quê? Porque sentimentos, matéria, né? Através do pensamento. O pensamento é matéria, né? Então, vai envolvido nos sentimentos, da vontade, daqueles que estão ali, comungando entre si sentimentos de revolta, de arrependimento, como dissemos, de medo, né? De tristeza, de revolta, de melancolia, enfim. André Luiz também nos diz, lá no livro O Mecanismo da Mediunidade, ele diz assim, ó, nós colocamos aqui para ler para vocês. Cada alicerce vivo de todas as realizações, nos planos físico e extrafísico, quer dizer, aqui encarnados também, viu? Encontramos os pensamentos por agente essencial, quer dizer, o pensamento é o agente. Entretanto, ele ainda é matéria, o pensamento é matéria mental. E ele explica que matéria mental, onde as leis da formação, né, as leis de Deus, que permitem essa formação dessas cargas magnéticas, ele diz ainda dos sistemas atômicos, prevalecem sob novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nós estamos submersos. Olha que coisa! Então,
a gente aqui no mundo físico também estamos submersos, né? Porque a gente sabe que o mundo espiritual e o mundo físico, eles interagem, interagem. Então, André Luiz continua dizendo que assim é que o halo vital ou aura de cada criatura, prestem atenção, hein? De cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis de onde? Dos pensamentos que nós emitimos, né? Então, ele diz ainda, ó, que esses pensamentos que lhe imprimem frequência, cor. O pensamento tem cheiro, gente. Lá no livro Libertação é dito isso, naquelas regiões trevosas, onde André Luiz e Gubbio ia atender aqueles espíritos ali, num trabalho que eles estavam fazendo para libertar o Gregório, né, de uma situação de séculos. Então, ele diz que naquela região que eles passavam, uma região trevosa, certamente, tinha cheiro, né? Sentiam cheiro dos perispíritos que estavam ali, né? Deformados e tudo mais. Então, essas matérias, né? Essas forças, em constantes movimentos, ele diz, ou em estado de agitação pelo impulso da vontade, estabelece uma onda mental. Então, quando nós colocamos o nosso pensamento e a nossa vontade para o bem ou para o mal, estabelece essa onda mental de cada criatura, né? É muito profundo isso, né? Vamos ver aqui o que nossos amigos estão colocando aqui, que é uma beleza esses comentários. Lina Calil diz que maravilha. Ah, não, essa aqui ela está falando das amigas que estão chegando. O que mais? Boa noite. Mais embaixo, que eu vi aqui, Lúcia Cerqueira. A Lúcia diz, nós construímos o nosso céu, o nosso inferno, a partir das nossas práticas, das nossas ações diárias, né, Lúcia? Com certeza. A Lina coloca para nós que a vida é uma conquista diária. Aos poucos, construímos um templo sagrado em nossos corações e cada vez mais fortalecidos, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nos sentimos bem alicerçados. Se os nossos propósitos estiverem de acordo com os nossos sentimentos, né, os nossos objetivos, realmente nós estaremos construindo esse templo sagrado, que é o reino de Deus, né, Lina, dentro dos nossos corações. Jesus já nos falou isso. O Lúcio também coloca aqui, eu comparo essa citação como eu enxergava o mundo antes de começar a usar óculos. Depois que usei, ficou tudo nítido, uma maravilha. Imagino que será no mundo espiritual. É verdade, né? Quando nós estamos com a mente obnubilada, como dizem, né? Esse termo sofisticado, que às vezes a gente tropeça para falar, mas o que é obnubilado? Nublado, né? Nós realmente não enxergamos, é a nossa miopia espiritual. Quando colocamos o óculos, né, como se diz, da claridade das nossas ideias, dos nossos pensamentos, da liberdade que nós vamos adquirindo de olhar ao nosso redor, nós vamos enxergar belezas maravilhosas, né? E a Lina ainda coloca aqui, a família e o contato com os amigos nos proporcionam meios para o aprendizado e constante evolução, com certeza. E a natureza permeia nossos caminhos de cores, harmonia e luz. Muito bom, Lina, você está fazendo uma poesia aí nas suas colocações. A Glória está dizendo, o capítulo do André Luiz, eu usei vários aqui, né? Eu usei do mecanismo da mediunidade e usei E a Vida Continua. A Vida Continua é 9. E o do mecanismo eu te falo daqui a pouquinho, que eu fechei o livro. O que mais aqui?
verdadeira e constante interação. Médios como o Chico, Divaldo, vivenciam isso o tempo todo. Acho que eles estão nos dois planos. Pode ser, né? O Divaldo às vezes diz, né, que ele não sabe quando é os espíritos encarnados e os desencarnados quando ele está andando na rua, por exemplo, ele diz que por isso que ele não dirige, né? Mas isso é para o Divaldo, né? Para nós talvez não estaríamos muito confortáveis, não. Eu te dou daqui a pouquinho, Glória, que eu fechei o livro aqui. Eu te falo, tá? Muito bem. Então, a gente vai vendo quanta coisa, né? Só esses 2 slides ainda não saí do segundo, né? Nós podemos estar refletindo, né? Quando o Leon Denis vem nos trazer esses conteúdos, né? Isso é de grande valia para nós, utilizarmos as obras, né? Porque nós vamos aproveitando esses conteúdos maravilhosos, principalmente, né, André Luiz, que ele teve essa missão através do Chico, né? Ele recebeu essa missão de estar desvendando o mundo espiritual para nós. Antes nós tínhamos, mas André Luiz veio facilitar para nós esse entendimento. Então, continuando aqui, né? Ele diz: o espírito adiantado possui fontes de sensações e percepções infinitamente mais amplas, mais intensas que as do homem terrestre. Nele, a clarividência, a clareaudiência, a ação à distância, o conhecimento do passado e do futuro coexistem numa síntese indefinível que constitui, segundo a impressão de Myers, o mistério central da vida. Olha só o que ele está dizendo. Ele citou aí esse escritor, Myers, né, que ele utiliza alguns trechos, né, para estar comentando esse capítulo. E os espíritos, a gente sabe que os espíritos não precisam da palavra, os espíritos superiores, os espíritos bondosos, os espíritos que já estão nesse patamar de trabalho, como tem na obra André Luiz, né? Eles não precisam de palavras para se fazerem compreender, né? A gente vê, por exemplo, no livro Missionários da Luz, né? O Alexandre, o André Luiz pensa, ele lê o pensamento do Alexandre, do André Luiz. Então, não é preciso a palavra. Então, no pensamento, está ali refletindo como se fosse uma imagem, né? Porque vem do perispírito, né? Como uma imagem estivesse assim no espelho, e permite a eles, né, estarem trocando, permutando essas ideias, sem esforço, com uma rapidez muito, né, assim, podemos dizer, vertiginosa, porque os espíritos eles nos fotografam, né? Nós não conseguimos esconder nada dos espíritos superiores, os espíritos bondosos, né? Os nossos coordenadores do mundo espiritual. Lê do engano quando a gente pensa que estamos escondendo alguma ação, algum pensamento, né? Então, o espírito elevado, ele pode ler no cérebro nosso encarnado e dos espíritos e conhecer ali os nossos desígnios mais secretos, né? Nada é oculto, ele percrusta, né, mesmo. Percrustar é um verbo muito forte, né? Que é ir lá no fundo. Então, ele perscruta esses pensamentos, né? E pode explorar à vontade, né? Essas situações que para nós ainda é muito, muito difícil entender, né? Porque lá nesse capítulo das percepções, né? Os espíritos nos falam que a alma, né, ou o espírito, a gente sabe que a alma, ou o espírito, né, a alma para o espírito encarnado, nós dizemos alma, e o espírito quando ele está no mundo espiritual, mas é a mesma coisa, né? Então, tem em si mesmo, como atributo, né, a faculdade de todas as percepções.
que é o que Leon Denis está dizendo aqui, né? A clarividência, que é o poder de ver, né? Ver tudo, é a vidência, vulgarmente falando, né? A clareaudiência, que é o poder de ouvir com nitidez a ação, mesmo que seja à distância, o conhecimento do passado, do futuro, né? Eles têm essa condição, só não nos revelam porque só revelam para nós aquilo que vai trazer algum progresso espiritual, alguma ajuda. Do contrário, os espíritos superiores não falam nada do futuro que possa nos preocupar, né? E aí ele continua dizendo, né, que falando das faculdades dos invisíveis, ele agora vai colocar aqui a expressão desse autor, né? É de situação mediana. Esse autor, Myers, assim se exprime. Eu vou ler o outro para a gente juntar aqui. Então, ele diz, não, agora é o autor que está dizendo, não estando limitado pelo espaço nem pelo tempo, o espírito tem um conhecimento parcial do espaço e do tempo. Pode orientar-se, encontrar a pessoa viva, segui-la à vontade, é capaz de ver, né, no presente coisas que para nós aparecem como estando situadas lá no passado e outras que se situam no futuro. O espírito tem consciência dos pensamentos e emoções de seus amigos. Isso ele está falando do espírito elevado num determinado ponto. Os espíritos menos elevados, os espíritos inferiores, podem também, né? Mas de maneira mais suprimida, digamos assim, né? Nessa questão 250 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos amigos espirituais sobre isso, e a resposta, né, é assim: o espírito unicamente vê e ouve, porque a pergunta é se o espírito pode ver o que quer, aonde quer que ele esteja, né? E eles respondem: o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso no ponto de vista geral e em particular aos espíritos elevados, quer dizer, os inferiores, os imperfeitos também, mas eles colocam um adendo aqui, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado, quer dizer, o que eles interessam, que lhe possa ser útil, a seu malgrado, que lhe possa ser útil ao aperfeiçoamento. Então, os espíritos imperfeitos veem e ouvem o que possa ser útil ao aperfeiçoamento, né? Ele não tem essa abrangência como os espíritos superiores, elevados, né? Têm essa possibilidade. E lá, né, na questão 257, naquela resposta bem grande, né, ele vai nos dizer que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, e essas faculdades são atributos de todo ser, quer dizer, essas faculdades, elas são atributos da alma, né? Então, todos os espíritos têm essas faculdades, mas de que modo eles as têm? Os espíritos falam, nós ignoramos, né? Referimos-nos aos espíritos elevados, quer dizer, como os espíritos elevados fazem isso, os espíritos não nos dizem, porque nem tudo nós temos condição de saber, até porque não temos vocabulário, muitas vezes, para os espíritos nos explicarem, né? Então, nós vamos aprendendo de acordo com a nossa evolução. Mas lá também é dito que os espíritos mais elevados podem nos compreender, conforme nós dissemos, né? Sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento, pensamento a pensamento. Então, a gente sabe que quanto mais desmaterializado, mais fácil vai se tornar essa comunicação do espírito pelo pensamento, né? A gente vê que quando os espíritos adentram o mundo espiritual, eles expressam, né? Eles se expressam, eles utilizam
a palavra, utilizam os seus órgãos do sentido porque pensam que ainda estão vivos. Mas, na verdade, eles vão utilizar do pensamento, os espíritos utilizam do pensamento para estarem extraindo tudo aquilo que eles estão ali, né, querendo expressar. E aí ele diz, isso é a questão 257, viu? O mesmo não acontece com os espíritos que possuem o perispírito mais denso. Então, os espíritos mais materializados, que estão envolvidos nesses sentimentos mais inferiores, que ainda nesse patamar de espíritos, né, inferiores, o perispírito certamente é mais denso também, né? Por isso que, com a evolução espiritual, o espírito vai adensando, mas isso é feito através da reencarnação, né? Que nós vamos reencarnando, vamos melhorando, vamos retornando ao mundo espiritual, o nosso perispírito também se torna mais sutil. Então, esses espíritos de perispírito mais denso, eles percebem os sons, os odores, apenas por uma parte de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando encarnados, né? É como nós podemos sentir, né? Às vezes a gente sente um perfume de flores quando algum espírito se manifesta naquele ambiente, mas não conseguimos sentir na sua total expressão, porque nós estamos ainda envolvidos na nossa matéria bruta, né? Então, quando temos a clareaudiência, a clarividência, nós conseguimos, mas no nosso estado normal, nós conseguimos muito pouco, né? Então, quando encarnado, o corpo físico ele oblitera essas percepções, porque o nosso corpo é grosseiro, né? Então, é muito interessante nós estarmos estudando essas questões das nossas percepções, porque no mundo espiritual tudo se amplia, né, de maneira mais sutil. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A Lina sempre com as suas contribuições. Deixa eu ver aqui. Essa aqui eu já comentei. Depois eu passo para você, Glorita. E acho que não tem mais colocações aqui, não. Né? Mas o Lúcio Flávio apareceu. Aqui, quando ele aparece assim, ele está com vontade de falar alguma coisa. E nós vamos dar a palavra a ele. Ei, Thelma, aí, pessoal, né? Que estudo maravilhoso, né, gente? Leon Denis. E tem uma coisa nesse slide aí que é um negócio que eu, pessoalmente, acho fascinante, né? Esse não estando limitado pelo espaço nem pelo tempo. Né? Então, gente, os espíritos superiores, eles têm uma condição que nós somos limitados. Nós sabemos que, nós vemos que agora vem uma hora. Então, nós estamos limitados por quê? Pelo tempo. E estamos limitados pelo espaço, é onde a gente está. Né? E essa questão de espaço-tempo é uma coisa que intriga muito a ciência, né? Principalmente na física. Por que o limite é a velocidade da luz? Porque a partir de uma velocidade acima da velocidade da luz, as leis que regem o espaço e o tempo mudariam. Né? Não sabe de nada inocente com a questão dos cientistas aí, com a velocidade do pensamento. Né? Então, quando coloca assim, né, que ele pode orientar, se encontrar uma pessoa viva e segui-la à vontade, ele está colocando o quê? De uma maneira de se afastar, né? Naquele livro, acho que é Urânia, né, do Camille Flammarion, né, que ele vai relatando ali que quando o espírito se afasta da Terra, ele consegue ver o passado e, ao mesmo tempo, ele afastando, ver o futuro. Que é a questão do espaço-tempo. Eu acho isso tão fascinante. Eu acho fascinante também. Como é que poderia, né? E Leon Denis traz uma dica aqui para nós, né? Porque o espírito, né, ele não é limitado para isso. E para a gente compreender, é difícil de compreender. Eu que sou fã de ficção científica, eu estava até assistindo hoje, né, pai? Deixa eu fazer uma coisa. Está assistindo um filme lá da Jornada das Estrelas, né?
e lá o pessoal viaja numa tal de dobra espacial. Dobra espacial seria o quê? O deslocamento da espaçonave acima da velocidade da luz, que a ciência até hoje, por enquanto, não admite. Mas aí depois eles explicaram que a dobra espacial, na verdade, não é a nave que desloca, é o espaço que desloca. Olha que troço fascinante, né? Então, o espírito, gente, às vezes ele tem uma intuição do que vai acontecer na frente por causa desse deslocamento, por causa dessa questão dele não ficar preso no espaço. É fascinante demais isso, porque abre os olhos. Isso é, de novo, gente, aquilo que a Thelma está falando, a gente estudar, reler, e aí a gente começa a pegar nos outros livros assim, gente, tem uma coisinha aqui que a gente não percebeu, né? Porque se a gente só lê, a gente não percebe essa coisa. Eu não sei se para vocês aí essa questão de espaço-tempo é fascinante. Para mim é. E está um pouquinho relacionado também com o livro Memória e o Tempo do Hermínio Miranda. Miranda, porque ele coloca ali, né? A memória e o tempo, quando ele fala do tempo, tem que chegar na questão do espaço, não tem jeito, né? Então, como é que o espírito sabe coisas do futuro? É porque ele se desloca e não tem esse limite do espaço e do tempo, né? Então, o Leon Denis já está colocando isso aqui para nós nesse livro, gente. Eu achei essa passagem, é assim, fascinante, né? Fascinante, olha lá. Embora é um pouco complexa, né? Porque a gente tem que se debruçar, para entender melhor, né? E certamente a gente às vezes deixa algumas coisas passarem, né? Eu, na verdade, eu achei que eu nem chegava nesse slide. Né? Eu estou aqui, quando você chegou aqui, eu estava até encantado com essa parte aqui. Porque eu li tinha muita também, coisa, né, para falar, né? Eu sempre, quando vou preparar o estudo, às vezes eu acho o estudo difícil, então eu oro, eu peço a Deus, eu peço ao meu anjo guardião, às vezes de véspera, né? E quando eu sento, olha, mas aí eu recebo ajuda, sabe? Muita ajuda. E é muito bacana, porque você vê até a página de sensibilização, eu escolhi hoje, mas eu achei, parece que eu fui lá e peguei assim, primeiro que eu achei e abri, sabe? Então, eu acho que é a ajuda mesmo que a gente recebe, porque força a gente a debruçar sobre os temas, né? Porque Leon Denis é muito profundo, né? Muito profundo. Mas é um estudo fascinante, fascinante. Nossa! Vale a pena. Gente, olha como é que a complexidade que a Thelma está falando. É capaz de ver no presente coisas que, olha bem, para nós, encarnados na matéria, né, aparecem como estão situadas no passado, outras que se situam no futuro. Quer dizer, os espíritos conseguem ver, aí eles nos orientam. Quantas vezes, né, no sonho, né? A gente sonha que está fazendo o estudo aqui. Comigo acontece isso mesmo. Você vê naquele livro que a Dona Ivone, aliás, quase em todos, né? Mas ela fala isso lá no Domínios da Mediunidade. É esse? Não, Domínios da Mediunidade é do. Não, Domínios da Mediunidade é do. Recordações. Não, não é Recordações, não, é outro. Devassando o Invisível. Devassando o Invisível. E ela fala isso, né? Porque o Charles leva ela, né, aqueles locais para ela visualizar a história passada naquele local, o que ele está falando, né? E ela vislumbra aquilo. Isso aí é o espírito que produz isso, né? Essa, digamos assim, como se fosse uma tela, né? Uma tela de... Como a gente coloca aqui, né, um videozinho e mostra. Então, eu acho isso fascinante, mas isso é o espírito que produz essa condição, né? De levar ali e assistir. Ela fala isso não só no Devassando, mas em outras obras, né? Quando ela fala de como ela escrevia, e naquele livro Consolador, né? Que ela tem a biografia dela. Então, é fascinante essas possibilidades que o espírito elevado tem, né? De trabalhar com o espaço, com o tempo, com o cenário. É muito bom. Você está falando, Theo,
Thelma, quando eu li, eu acho que era o Devastação Invisível, que é a primeira vez que a Ivone coloca uma situação de que o plano espiritual plasmou um castelo, ou uma Pois é. residência, acho que era um castelo, para aquele espírito ver aquilo, recordar e ir para lá. Isso, Eu falei assim, isso. gente, eu não entendi aquilo, de cara eu não entendi aquilo, como é que pode isso, né? Não tem, né? É, Aí você vai, Livro dos Médios, tudo, Laboratório do Mundo Invisível, aí você começa a abrir a mente. é. Jeito tem. Né? Aí você começa a ler as obras do André Luiz, você vê isso também É acontecendo, né? fascinante. E com Leon Denis, gente. Você vê, André Luiz fala que existem os arquivos espirituais. Lembra lá no Nosso Lar, naquele último capítulo, né, que aquele companheiro que já estava encarnado, o pai do André Luiz, ele é levado no mundo espiritual para despedir da família, né? E Ao marido da Dona Laura. e a Dona Laura ia reencarnar, né? E eles iam construir uma vida juntos. Então, é retirado lá dos arquivos espirituais, passado ali na tela, com muito cuidado, porque ele estava encarnado, né? De onde vêm esses arquivos? Das bibliotecas espirituais que tem, né? Como a Dona Amélia Rodrigues fala isso também, né? No Primícias do Reino, que eles têm verdadeiras bibliotecas no mundo espiritual. O irmão X fala isso, né? Aonde estão arquivadas essas imagens, né? Desses episódios. É fascinante, né? Simplesmente fascinante. Verdade. Mas estamos na hora de terminar, né? Então nós paramos aqui. O companheiro que for dar continuidade pode ainda falar alguma coisa. É você, Flávio? Não, semana que Próximo? vem é Ângela. Se não me Pode. engano, é isso, Ângela, Então, ela 14 é pode Ângela. começar daqui, do 31, porque Eu tem agora eu vou muita fazer o no seu coisa. lugar, dia 28. Ah, tá. É, tem muita coisa ainda para falar aqui, se for buscar, né? Uhum. Então, que possamos então ter aproveitado, né? A Lina coloca aqui no final, né, que através da emancipação da alma, eu nunca ouvi a voz de um espírito, sempre converso com eles através do pensamento, já estive com alguns outros que se comunicavam de uma forma que eu não entendia. E ela continua aqui dizendo, eles falam entre si de forma única. Olina, você não lembra, porque quando a gente está emancipado a alma está emancipada do corpo, né? Nós estamos dormindo. Então, muitas vezes, nós não lembramos mesmo. Por isso, você talvez ouça e não Ou recorde, lembramos distorcido, né? né? Ou então é distorcido. É É porque quando a como gente nós cai a falamos vibração. é, nós falamos anteriormente, os espíritos só permitem que nós lembramos aquilo que vai nos trazer algum benefício, porque a nossa memória física, como encarnado, não comporta esses cenários, essas histórias que nós vislumbramos no mundo espiritual, né? Então a gente esquece, porque o nosso corpo embrutecido, né? A matéria embrutecida para o espírito não permite, né? Mas certamente você ouve, mas fica lá guardado. A hora que precisa, talvez seja utilizado, né? Está falando ali Bom, não gente, dessa vez, mas eu acho o seguinte, que ela não entendia, porque na verdade é tudo pelo pensamento. Né? E o pensamento é uma coisa tão fascinante, a Thelma falou isso, né, gente? Que o pensamento é matéria, ele gente, cria, ele transforma. é lindo estudar isso. Então, eu quero dizer alguma coisa para o espírito que eu estou sofrendo. Então, em vez de eu falar, eu lanço uma imagem. Né? É, E a pessoa capta. Então, às vezes, com você faz a mesma coisa. Né? isso. E você se lembra de tudo, você não entendeu a linguagem, porque foi pensamento a pensamento. É muito sutil essas nuances, né? Que a gente, É conforme característica da mediunidade alina, né? os espíritos nos dizem, nós ainda somos pequeninos na questão evolutiva para entendermos. Agora, nós não podemos deixar de estudar, né? E à medida que nós vamos estudando, nós vamos entendendo um pouco melhor, né? Isso ocorre com a gente quando está fazendo o estudo. Esses estudos são simplesmente maravilhosos, porque nos permite essa possibilidade de nos debruçarmos, né, nas obras e vermos o que. André Luiz é de uma riqueza,
muito grande, né? Quando ele vem nos falar no mundo maior, no mecanismo da mediunidade, é muito bom. Então, é isso. E por falar em André Luiz, não se Isso aí. esqueça que daqui a pouco, né? Daqui a pouco, né? Nós temos estudo aí dos mensageiros. Gente, esse capítulo está fantástico. Vai ser com a Sueli hoje, né? Sobre hoje a queda do Acelino. É um novo capítulo, né, gente? É outra história, né? Outra Isso história. mesmo. Também cheio de ensinamentos. A Lúcia está agradecendo, todo mundo agradecendo. Que bom, gente, que vocês gostaram e colaboraram bastante, né? E fica muito bom quando a gente vê vocês colocando, interessados no assunto. Isso passa para nós que estamos aqui fazendo o estudo uma energia muito boa, né? Que nos convida a cada dia. Quando eu estou preparando o estudo, eu estou pensando em cada um de vocês aí, porque a gente começa a estar em sintonia, né? E o estudo é isso. Quanto mais em sintonia, mais nós podemos, né, estar usufruindo, né, disso que estamos falando e estamos sendo entendidos. Isso é muito bom, né, Flávio? Muito bom. E, ó, gente, domingo tem a Thelma novamente, hein? Oh, meu Lá no Deus! Joana de Ângelos, hein? E uma responsabilidade, Joana de Ângeles. Um capítulo bem interessante. É isso. E vamos chamar a Érica para participar da prece? Ah, ela tá quietinha no cantinho, né? Vamos chamar Para ela, assim. então, né? Então tá bom. Ah, mas ela está Érica! aí, ela disse que ia ficar atenta. A Érica está participando aqui, né, dos bastidores. Futuramente ela vai ser uma das operadoras aí fazer a transmissão, né, Lúcia? Eu estou aqui quietinha, mas eu adorei o estudo, foi muito bom. Foi um estudo tão assim atual. Leon Denis demais, isso, né? É. É a nossa prática, são as vivências diárias. Então, o seu estudo foi muito bom, Lúcio. Todos os comentários no chat. A gente cria um ambiente de estudo tão proveitoso que a gente não tem vontade de parar, né? Nem de ouvir, nem de pensar. A cada frase, sim, a cada frase lançada, a gente tem o estímulo de estar buscando, né? A cada exemplo de cada livro estudado que nos leva ao estímulo da gente estar pesquisando, se aprofundando, né? E entrando nessa vibração que nos esclarece. É um convite ao estudo. Leon Denis ele mexe com a nossa alma, com o nosso sentimento. Então, ele vai nos conduzindo, né, a estar refletindo mais profundamente. A Claire coloca aqui, dizendo que eu aproveito esse conhecimento de uma forma visceral. Nosso cenário de imagens pretéritas é sutil, pois muitas vezes nos vem um déjà vu. É isso mesmo. Então, meus amigos, vamos à prece agora, né, a serenar nossos corações. Aliás, agradecer, né, todo esse amparo espiritual que nós tivemos, esse envolvimento, né? Porque sozinho a gente não é ninguém. A gente sabe, antes de eu entrar aqui, eu sempre faço a minha prece, peço aos falangeiros de Caibachutel, né? Independente da nossa prece aqui, eu já fiz a minha. Então, a gente sabe que a gente é amparado, né? Então, vamos lá. Lúcio quer fazer a prece? Não, é a Érica. A Érica que faz? É a Érica que faz. Então, pode ser, lá. Érica? Então, vamos. Claro. Vamos lá, então, agradecer, né? Senhor Jesus, Caibar, mais uma vez estamos aqui agradecido por esses momentos que tivemos na noite de hoje, esse estudo tão proveitoso, trazido pela nossa companheira Thelma, com a contribuição de todos, né, do nosso irmão Lúcio, de todos os amigos que estão no chat também. Tenho certeza que os nossos corações, na noite de hoje, estão alegres. E pedimos também um amparo para aqueles companheiros que irão assistir esse estudo, que não puderam estar aqui no dia de hoje, mas
enfim, que ampare a todos, que semana que vem, nesse mesmo horário, das 19h30, possamos estar aqui para dar continuidade a esse livro que tanto nos ajuda. E assim, te peço, mais uma vez, proteção para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, tchau, gente. Um beijo no coração de cada um, que nós possamos estar aqui na próxima semana e mais daqui a pouquinho lá nos Mensageiros com a Sueli hoje. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Errado. Parabéns ao Espiritismo.net, que no dia 22 de março completará 25 anos. São 25 anos de trabalho na seara do Consolador, acolhendo, consolando e orientando a todos os nossos irmãos mais necessitados, que têm procurado este grupo na certeza de que encontrará o pouso da esperança e do amor na solução de suas dificuldades. Sinto-me feliz em fazer parte deste grupo. As diversas atividades desenvolvidas por esta equipe atendem a todos que nos procuram, principalmente na área do atendimento fraterno. Parabéns, amigos do Espiritismo.net, que fazem este trabalho de amor, que o Cristo Jesus continue fortalecendo a cada um de nós nesta caminhada a serviço do bem. Parabéns, Espiritismo.net, pelos seus 25 anos.